Amém, amém, amém. A casa que está na presença do Senhor, ela prevalece diante das adversidades. Quero aqui mandar um beijo para nossa irmã Débora, irmã Lia, irmã Carmita, irmã Dida, né? A irmã Rita, que está aí nos prestigiando com a sua audiência, irmã Nilva, a irmã Anitta. Um beijo no coração de todos vocês. Nós vamos continuar com nossos estudos aqui sobre obras da carne e frutos do Espírito. Então, nós vamos aqui ler Gálatas 5, a partir do versículo 16, que diz assim: Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem ou lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Essa é uma palavra muito forte, sempre eu digo isso, porque nós sabemos que a nossa carne, ela tem uma luta constante para prevalecer diante do Espírito, para poder ela estar acima das coisas de Deus, acima das coisas do Espírito. É isso que a carne faz, ela sempre luta para ser contrária às coisas de Deus, e isso é a nossa carne, a nossa vontade. Nós já falamos de vários itens das obras da carne, também do fruto do Espírito, e hoje eu queria meditar com os irmãos sobre o tema, né, sobre a obra da carne do ódio e o fruto do Espírito da paz. Romanos 8, versículos 5 a 7, amados, fala da mentalidade da carne e da mentalidade do Espírito. É bem interessante, depois peguem e meditem lá. Romanos capítulo 8 vai falar sobre isso. Lá fala assim, que quem vive segundo a carne tem a mentalidade das coisas que a carne deseja e das coisas que a carne gosta. Mas quem serve e quem vive pelo Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, ou seja, tudo está na mente. Nasce na mente. Romanos 12, 2 diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação do quê? Da sua mente. Mais uma vez, Paulo está dizendo aqui que a nossa mente é que trabalha, é na nossa mente que nasce os pecados, é na nossa mente que nasce os pensamentos sejam bons ou ruins, sejam pensamentos santos ou pensamentos pecaminosos, nasce na nossa mente. Por isso que ele fala: transformem a sua mente, transformem a sua vida pela renovação da sua mente. Renove a sua mente em Cristo. A nossa mente precisa pensar nas coisas do alto, amados. É o que Paulo está dizendo aqui quando ele diz em Romanos que a minha mente não pode pensar nas coisas da terra, nas coisas daqui da carne, nas coisas de baixo, porque quem tem essa mentalidade é voltado para a carne. Por isso que a minha mente tem que pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus, porque é isso que o Espírito Santo pensa, é isso que o Espírito Santo deseja, né? E nós vamos falar aqui sobre o ódio e a paz. Irmã Leila, o que é o ódio segundo a Bíblia? E aí já vem Paulo dando uma lapada na gente aqui, né? Um tapa na cara logo de começo,
Paulo não, João, né? A palavra do Senhor diz lá em João, o apóstolo João vai nos dizer em 1 João 4:20, diz assim: se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não enxerga, que não vê. Então, ele está dizendo aqui, se eu digo que eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, eu odeio o meu próximo, eu sou mentiroso. Deus já nos dá assim um tapa assim logo de começo. O que é ódio? É quando eu odeio o meu irmão. É quando eu digo que amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão. E aqui ele vem falar, vai nos dar uma lição assim para mim e para você. Como é que nós podemos dizer que nós amamos a Deus, mas nós não gostamos? Nós temos aversão do nosso irmão, nós brigamos com o nosso irmão, nós temos ódio do nosso irmão. Como assim? Infelizmente, a gente sabe que tem muita gente que vive dessa forma. João escreve o que Deus mandou, assim, João chega e fala assim, o que o Espírito Santo ministrou no coração dele. Ele já fala assim, ó, se você está dizendo que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, tu é mentiroso. Você é mentiroso. Não precisa nem da gente fazer uma interpretação aqui, a palavra já é bem clara. Você ama a Deus? E a seu irmão? Você odeia? Aí João vai dizer, então você é mentiroso. Se você diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, você está mentindo. Você está mentindo, porque se você não consegue amar o seu irmão que você vê, você vai dizer que você ama um Deus que você não vê? Um Deus que você não enxerga, sendo que o seu irmão é que é a imagem e semelhança de Deus? Em João 8, capítulo 44, no Evangelho de João, ele vai dizer assim, ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere alguma palavra, é mentiroso, porque é o pai da mentira. E quem é o pai da mentira, amados? O diabo. Então, João está nos dizendo que se eu falo que eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, eu estou mentindo. E, consequentemente, eu estou fazendo o quê? Pecando, dando lugar ao diabo. E qual é o salário do pecado, amados? A morte. A Bíblia diz que um abismo, ele chama outro abismo. Jesus, ele vai nos dizer isso ao colocar os 10 mandamentos em 2. Ele pega os 10 mandamentos e resume e fala, esses 2 são principais. Amar a Deus sobre todas as coisas, não ponha nada acima de Deus, e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, ele resume que esses são os mandamentos que nós devemos servir. Então, o ódio é um sentimento, amados. O que significa o ódio? O ódio é um sentimento intenso de raiva, de aversão. Ele pode se manifestar de várias formas, como antipatia, aversão, desgosto, rancor, inimizade ou repulsa contra uma pessoa ou contra alguma coisa. Você vê que o ódio é um sentimento, mas que ele tem várias ramificações, tem várias maneiras de você destilar ódio, de você manifestar o ódio, de você lançar o ódio. Tem várias formas. Assim como também o ódio ele pode se manifestar com o desejo de se evitar alguém, de limitar ou destruir o objetivo de alguém. O ódio ele pode se manifestar de várias formas. E uma coisa que nós temos certeza, o ódio não vem de Deus. Isso é claro. O ódio é uma obra da carne. Por quê? Porque a carne se opõe a Deus. A carne se opõe ao Espírito e o Espírito vem de Deus. Deus é amor. O ódio se opõe ao amor, é contrário ao amor. Então, assim como a carne é contrária ao Espírito, porque a Bíblia fala aqui que nós lemos que eles brigam, que eles lutam um contra o outro. Eles estão em constante conflito um contra o outro. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Caim matou Abel por quê? Por ódio. Simplesmente porque Deus aceitou a oferta de Abel e a dele não. Por ódio, Saul perseguiu e quase matou Davi, porque Deus escolheu Davi. Por ódio, Penina persegue e afronta Ana todos os dias, porque Elcana prefere a Ana.
Escolhe a Ana. Por ódio, os irmãos de José quase matam ele, vende ele, bate nele, vende ele para o Egito, né, para aquele povo lá, e ainda mente para o pai dizendo que uma fera tinha comido José, quando eles sabiam que tinha vendido. Eu sei que tudo tem um propósito do Senhor, mas foi um sentimento de ódio aqui que prevaleceu. Né? Porque eles achavam que Deus amava, tinha escolhido José e que o pai tinha preferência por José, então eles ficaram com ódio e por causa disso fizeram isso. Por ódio, os fariseus perseguem e matam Jesus, mesmo ele tendo vindo, se entregue para essa missão de nos reconciliar, de nos resgatar. Foi o sentimento de ódio que prevaleceu e que levou os fariseus a tomarem aquela atitude de acusarem Jesus, porque eles não aceitavam Jesus como o Messias. Entende, amados? O ódio é um sentimento de destruição, de morte, de pecado. No nosso coração não pode ter nenhuma faísca, nenhum sentimento, um resquício de sentimento de ódio. Por quê? Porque nós não podemos deixar o sentimento de ódio reinar. Por quê? Porque esse sentimento é destruidor. Esse sentimento, ele traz morte. Quantas coisas nós estamos vendo acontecer no mundo aí afora? Por quê? Por causa de um sentimento de ódio. Deus é bom. E Deus, ele nos traz a paz, ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Por que então que eu vou odiar o meu próximo, que eu vou odiar o meu irmão? Por quê? Se Deus nos dá a paz que excede todo entendimento. Se Deus nos amou tanto, que nos deu Jesus, por que eu vou deixar prevalecer o ódio? Jesus, no Sermão do Monte, ele diz assim: se vocês têm uma oferta para dar, mas tiver brigado de mal com o irmão, tiver brigado com o irmão, com uma rixa, com uma raiva do seu irmão, primeiro vá lá, se reconcilie com seu irmão, conserte as coisas para depois você vir trazer a oferta. Por quê, irmã Leile? Porque se você der essa oferta, brigado com seu irmão, rixado com seu irmão, com problema com seu irmão, essa oferta o céu não recebe, é como se nada valesse. Você está colocando uma oferta lá, mas ela de nada vale, o Senhor não recebe. Lembra dos fariseus que chegavam e davam a oferta lá de qualquer maneira, que davam qualquer coisa? Qual a oferta que Jesus cita? Aquela da viúva que entregava tudo, que era humilde. Então, se você tem algum problema com teu irmão, vai lá e conserta antes de levar até a sua oferta, porque senão ela de nada vale. Se você tem uma raiva, alguma briga, alguma rixa, com raiva do seu irmão, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu marido, ou da sua esposa, do seu amigo, do seu vizinho, do seu patrão, do seu colega de trabalho, seja com quem for que você tiver uma rixa, vai e se reconcilia hoje, conserta hoje, peça perdão hoje, perdoe hoje. Por quê, irmã Leile? Porque não podemos dizer que amamos a Deus se nós, como cristãos, guardamos esse sentimento de ódio, de raiva dentro do nosso coração. E aqui eu quero entrar um parêntese. Você sabe qual é o sentimento que o ódio gera e que alimenta o ódio dentro de você? O orgulho. O orgulho que faz com que você não perdoe, que faz com que você não peça perdão, que faz com que você não conserte a situação. A Bíblia fala lá em Provérbios 16, 18, 19, bem assim: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo ou soberba antes da queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir despojos com os orgulhosos. É melhor você ser humilde de espírito, ter um espírito humilde diante de uma pessoa mansa, de uma pessoa oprimida que não tem nada, do que você sentar na mesa e comer com pessoas orgulhosas e soberbas. Por quê, irmã Leile? Porque o orgulho vem antes da destruição. Primeiro vem o orgulho, depois vem a destruição. Primeiro vem a soberba, vem a arrogância, depois vem a queda. E isso tudo gera ódio. E isso tudo impede que você tenha um conserto com Deus.
Então, se você tem algum sentimento, não deixe que que o orgulho prevaleça. Deixe o orgulho de lado, pratique o amor. Deus é amor. E como cristãos, nós devemos pregar o amor de Deus. Nós devemos pregar o amor de Deus, a graça de Deus, a paz de Deus, para que as pessoas olhem para nós e vejam Deus em nós. Sabe aquele sentimento de ódio, de aversão, de antipatia que você tem do seu vizinho porque põe o som alto ou porque te ofende de alguma forma? Às vezes do seu chefe porque você acha que pega no pé ou porque não é justo com você. Às vezes do seu líder porque te cobra, porque não faz alguma coisa que agrada a você, que você queria que fizesse de tal forma, mas ele sabe que é aquela forma que tem que ser dito. Então, esse sentimento que você tem não vai te levar a lugar nenhum. Esquece esse sentimento. E se esse sentimento de ódio, de aversão, ele te levar a algum lugar, você pode ter certeza que não vai ser um bom lugar, porque lá atrás Provérbios já disse que o orgulho precede a destruição. Ele pode te levar, mas a um lugar de destruição, a um lugar de queda. Pense nisso. Se Deus todos os dias, Ele nos dá a paz, Ele nos dá o amor, se todas as manhãs Ele renova as suas misericórdias sobre nós, se todos os dias Deus nos dá mansidão, por que nós vamos jogar isso tudo fora por causa de besteiras? Paulo, ele fala bem assim, que essas coisas que nós passamos nessa vida são coisas pequenas, são coisas vãs diante da glória que o Senhor tem preparado para nós. Ódio é uma palavra muito forte, amados, mas pouco se fala dela, mas ela é muito praticada através de iras, de contendas, de discussões, de raiva, de acessos de raiva. Você tem raiva de alguém, dorme irado. Então você percebe que um abismo vai chamando outro abismo. Um abismo vai chamando outro abismo. Então, essas coisas só destroem as nossas vidas, destrói casamento, destrói famílias. Deixe isso pra lá, seja resiliente, pratique a resiliência, pratique o amor. Todos esses sentimentos ruins, elas só magoam as pessoas, destroem as pessoas, não levam ninguém a lugar nenhum bom. Tá, irmã Leire, como é que eu me livro disso? Como é que eu me curo desses sentimentos? Com amor, com paz, com mansidão, renovando a sua mente. Lembra que Paulo fala lá aos Romanos, tendo a mente de Cristo, permitindo que o Espírito Santo viva em você, reine em seu coração e te dê uma nova vida, uma nova mente, a mente de Cristo. Filipenses, Paulo vai nos dizer lá em Filipenses 4, 6 e 7, bem assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes, onde? Em Cristo Jesus. Percebe que é a paz que guarda os corações e a mente? Você percebe que é a paz que guarda o seu coração e a sua mente? E por que, irmã Leile? Por que é a paz que guarda o coração e a mente? Porque a paz, ela não é humana, ela vem de Cristo. Ela nasce em Jesus. E é isso que João diz, que Jesus diz lá em João 14, 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Então, quem é que nos dá a paz? Jesus. Jesus nos dá a paz. Num tempo de crise, amados, num tempo de dias difíceis que nós vivemos, seja no trabalho, seja na família, seja no trânsito, seja nos compromissos, seja na rotina diária que você tem, em momentos tumultuosos, seja nos momentos que às vezes há um descontrole que toma conta da nossa mente, toma conta do nosso coração. Encontrar a paz é como encontrar um oásis no meio de um deserto. Mas Paulo diz lá em Filipenses, que nós lemos, que a paz que Deus nos dá, essa paz nos faz viver uma vida melhor, enfrentar essas adversidades e viver uma vida em paz. Como? Com a paz que Jesus nos deu. Ele diz que ele nos deixou a paz.
A paz que o mundo dá é passageira, dura pouco, mas a paz que vem de Deus, que vem do alto, que vem de Jesus, essa é verdadeira e duradoura, porque Jesus é a própria paz, amados. A Bíblia vai dizer em Isaías 9:6, ele é o príncipe da paz, ele veio para nos reconciliar com Deus, para nos ensinar que apesar de ser perseguido, ofendido, espancado, moído pelas pessoas, ele ainda declarou amor por elas, ele morreu naquela cruz por amor a todas elas. Ele veio para nos mostrar isso. O pecado nos torna inimigos de Deus, nos torna filhos da ira, filhos do ódio, do rancor e da morte eterna, mas ele, Jesus, o príncipe da paz, veio e amou e reconciliou, e no final ainda diz assim, ó, eu vou, mas eu deixo-vos a paz. Vocês vão ficar aí nesse mundo mau e tenebroso, mas eu vos dou a minha paz, a paz que vai além de qualquer pensamento que você possa ter, além de qualquer sentimento. A paz que vem de dentro, que sai de dentro para fora, porque nasce em Jesus e vem do Espírito Santo que habita em mim e você, sai de dentro para fora. Essa paz, ela é permanente, essa paz, ela não pode ser adquirida pelo mundo, ela só pode ser adquirida através de uma vida de entrega, de intimidade, de compromisso, de fidelidade ao Senhor. A paz, amados, a paz que vem de Deus é aquela certeza que nasce dentro do meu e do seu coração, de saber que Ele está no controle de todas as coisas, que a nossa vida está nas mãos dEle, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que tudo pareça que não vai funcionar, mesmo que pareça que não está nada acontecendo. É a certeza de saber que o nosso Deus está no controle e que Ele tem o melhor para nós. Isso é ter paz. A Bíblia diz que nós precisamos ser pacificadores. Lembra das bem-aventuranças? Lá em Mateus 5, a Bíblia diz que nós precisamos ser pacificadores, precisamos orar, né, para que haja paz. Nós precisamos orar para que não haja guerra, nós precisamos promover a paz. Nós não podemos ser reféns do ódio, da ansiedade, não podemos ser prisioneiros de contendas, amados, de iras, pois nós somos amados pelo Senhor, nós fomos escolhidos, remidos, justificados e reconciliados por Jesus. Ele nos conduz e nos direciona a um relacionamento de paz com Deus e com o nosso próximo. Nós não podemos alimentar ódio, nós temos que alimentar a paz. Então, amados, pratique a paz e não a guerra. Ore pela paz e não viva em contendas. Viva em paz de espírito e não dê lugar à carne e ao diabo. Quem vive pelo Espírito busca o amor, busca a paz, busca a mansidão, busca a bondade e a alegria. Percebe que uma coisa puxa a outra, que um fruto puxa o outro. Isso só pode ser desenvolvido pelo Espírito Santo quando ele reina em nosso coração. E assim como um abismo da carne puxa o outro, o fruto do Espírito também puxa o outro. Amém? Que o Espírito Santo complete essa palavra no seu coração. Que paz seja com você. Pegue essa palavra, compartilhe com quem você ama.